Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Centro Espírita Fraternidade de Jundiaí. No vídeo de hoje, faremos a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse primeiro Evangelho da semana, iniciaremos com a prece inicial, seguida da leitura do Evangelho de Jesus Cristo sob a luz da doutrina espírita, e finalizaremos com a leitura da mensagem enviada por um dos expositores do Evangelho da nossa casa. Assim sendo, vamos aquietando os nossos pensamentos e entrando em sintonia com o amor de Deus, nos preparando para aprendermos um pouco mais com os ensinamentos contidos nas palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Certamente contamos com a sua presença ao lado de cada um de nós, cumprindo a sua promessa de que onde houvessem dois ou mais reunidos em seu nome, lá ele estaria. E assim, juntos, oremos o Pai Nosso nos deixado por Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Itens de 3 a 5, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Esta passagem está em Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater a porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. Ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começa a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente, do Ocidente e do Setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa no reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e que são os primeiros serão os últimos. Esta passagem está em Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. A porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque, sendo a terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas, suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que essa humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras existências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro se mostram solidários com o passado, e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Em seguida, lerei a mensagem preparada por um dos expositores do Evangelho do Fraternidade. A mensagem de hoje diz o seguinte: A porta estreita representa a dificuldade, o esforço, o preparo, o entendimento,
a evolução moral e espiritual, a força de vontade, a perseverança e funciona como um grande vestibular, onde só os mais bem preparados entram. Em um vestibular, normalmente entram os que se esforçaram mais, os que entenderam melhor, os que estudaram mais, os que estão mais bem preparados, os que entenderam melhor os ensinamentos, os que renunciaram muitos divertimentos para ficarem estudando, enfim, aqueles que aproveitaram bem o tempo. No Evangelho de Jesus, podemos dizer que entram pela porta estreita aqueles que conseguem diminuir o inchaço do orgulho e do egoísmo, que todos nós encarnados temos. Aqueles que entenderam melhor os ensinamentos do Evangelho de Jesus, aqueles que praticam a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, a humildade, a piedade, enfim, esta porta é a porta do amor a Deus e ao próximo. A porta larga significa a porta da perdição, a porta dos prazeres pelas coisas mundanas, a porta que leva ao orgulho, ao egoísmo, à soberba e à valorização exagerada pelas coisas materiais. Essa nos torna hipócritas, mentirosos e, em muitos casos, desumanos, faltosos com a caridade e o amor ao próximo. A frase, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, significa que aqueles que se humilham serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. Neste evangelho, perguntaram ao mestre se existem aqueles que se salvam, e Jesus diz que sim. Todos nós devemos nos esforçar ao máximo, mas não devemos ficar apavorados com os nossos erros cometidos, pois Jesus mesmo nos diz que nenhuma ovelha ficará perdida, tudo é uma questão de tempo até o encontro entre a ovelha e o pastor. Normalmente o pastor procura as ovelhas desgarradas, mas tem também aquelas ovelhas que saem em busca do pastor. Tudo é uma questão de tempo, pois todos nós podemos. Se não conseguirmos passar pela porta estreita numa encarnação, poderemos fazê-lo numa outra. Deus nos concede essa chance. Tudo começa quando nós nos arrependemos do mal que fizemos ou do bem que deixamos de fazer, para começarmos a nossa evolução espiritual. Deus é misericordioso e bom e nos concede essa oportunidade da reencarnação para a nossa evolução. E Jesus, através dos seus ensinamentos contidos no Evangelho, nos orienta de como devemos proceder para conseguirmos vencer as dificuldades por passarmos pela porta estreita. O termo salvação usado é um pouco forte, pois todos temos a oportunidade de evoluir espiritualmente graças à pluralidade de existências. Nossos erros ou falhas cometidos numa encarnação, com fé e boa vontade, poderão ser corrigidos numa próxima, escolhendo passarmos pela porta estreita. O nosso muito obrigado ao expositor evangélico que nos preparou esta mensagem. E assim, encerramos este vídeo desejando a todos um excelente dia, cheio de amor, paz e harmonia. Fiquem com o amor de Deus e a paz de Jesus Cristo.